Dando prosseguimento em mais uma videoaula, vamos continuar a aula anterior, né? Essa aula aqui é a aula de número 3. Em sala de aula já foi falado que o método IMC pertence à pessoa, ou seja, só faz sentido existir o método IMC se existir uma pessoa relacionada a esse método. E nós vimos em sala de aula que a orientação a objetos permite nós colocarmos juntos tanto os dados das pessoas, aliás, tanto os dados de uma entidade, quanto o seu próprio comportamento. Então nós vamos tirar esse método aqui da nossa classe principal. Nós vamos colocar ele na classe pessoa, como já foi feito anteriormente em sala de aula. Nós falamos que esses métodos que pertencem às entidades não possuem a palavra static ou modificador static nesses métodos. Podemos tirar esse P, P, P e P. Não precisa passar nada como parâmetro. No momento que nós criarmos um objeto pessoa em memória e chamarmos o seu IMC, a gente não precisa passar nada como parâmetro. O próprio objeto tem conhecimento do peso e da sua altura, inclusive do nome que não é utilizado nesse método. Perfeito. Esse método aqui eu vou deletá-lo. Vou falar um pouquinho sobre vetores, né? Toda classe está acostumada a criar vetores de inteiros ou vetores de tipos primitivos. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou criar um vetor de inteiros. Vou chamar de IV, new, int, e esse vetor vai possuir tamanho 5. Perfeito. Se nós imprimirmos cada uma das posições dos vetores, a gente vai imprimir cada um dos inteiros que se encontram dentro desse vetor. Ou cada um dos tipos primitivos, generalizando a frase, que se encontram dentro do vetor. Então vou fazer um for aqui. Interar em cima do nosso vetor IV, ponto length, e nós vamos imprimir aqui o valor ou os valores que se encontram dentro de IV na posição I. Vou imprimir o índice também I. E vamos rodar cada uma das posições é inicializada automaticamente com seus valores padrões. No caso de um vetor de inteiro é inicializado com 0, um vetor de float inicializado com 0, né? Um vetor de boolean, se eu não me engano, é inicializado com false, cada uma das posições. Vamos testar aqui. Eu vou colocar B de boolean e V de vetor. Boolean, pronto, vamos imprimir agora. Cada uma das posições é inicializado com false. A gente pode dizer que esses vetores de tipos primitivos armazenam dentro de si próprios os valores exatos do tipo primitivo. E se a gente tiver vetores de objetos? Por exemplo, se nós fizermos um vetor de pessoas,
O que nós vamos imprimir aqui? Esse vetor não é um vetor simplesmente de pessoas, e sim um vetor de referências de pessoas ou referências de objetos. A referência em si é o endereço de memória onde se encontra o objeto. Então vamos fazer um exemplo. Nós vamos imprimir cada posição do vetor PV e a gente vai identificar que os vetores de referência eles são inicializados todos como nulos. Então vamos fazer a impressão aqui. Esse for de cima já não é mais necessário. Eu só quero apenas ver o comportamento do for de baixo e nós vamos rodar o nosso programa. Então a gente percebe o seguinte, na verdade eu criei um vetor de endereços para objetos do tipo pessoa. E nesse vetor de endereços para objetos do tipo pessoa, ele é inicializado com 5 posições nulas. O valor padrão de vetores de referências é o valor nulo, é o valor padrão quando inicializa ou cria-se um vetor de referência. Se nós, em algum momento, fizermos PV na posição 0, receber o endereço de memória de uma nova pessoa, new pessoa, já foi visto em sala de aula que isso aqui vai alocar uma área de memória para armazenar valores do tipo para armazenar valores de uma pessoa, e o endereço ele vai ser colocado na posição 0 através do sinal de igualdade, de atribuição. Então na posição 0 vai ter um endereço dessa pessoa, e nas demais posições do vetor, todas as posições serão nulas. Então vamos testar aquilo que foi falado. Na posição 0 recebeu um endereço de um objeto de tipo pessoa, e nas demais posições continuam nulas. Perfeito. Isso aqui é só para exemplificar o uso de vetor e diferenciar entre vetor de tipos primitivos e vetor de referência, ou vetor de endereços de objetos, que nesse caso, endereço de objetos do tipo pessoa. Seguindo o outro exemplo que nós demos em sala de aula, nós criamos uma classe do tipo chamada lista de pessoas. Então nós vamos criar aqui, semelhantemente ao que nós fizemos em sala de aula, a nossa classe se chamará lista pessoa. Nós vamos ter algumas informações dentro dessa lista pessoa. A primeira informação, ou o primeiro atributo, vai ser um vetor contendo todas as pessoas que nós colocamos na lista. Então nós vamos criar um vetor aqui, um vetor de pessoa, vet, recebe, new, pessoa. Na sala de aula nós fizemos de tamanho 100. Aqui eu vou fazer de tamanho 30. Perfeito. Logo em seguida, nós identificamos algumas funcionalidades ou alguns métodos que a lista de pessoas deveria ter. Por exemplo, na minha lista eu deveria ter um método chamado adicionar. Ele vai ser public, void, não vai ter retorno algum. E se eu vou adicionar uma pessoa na lista, então eu espero receber uma referência ou um endereço de memória para um objeto do tipo pessoa. Foi questionado também em qual posição nós iríamos adicionar esse novo endereço de memória, nova referência para um objeto do tipo pessoa. Então, onde que a gente iria fazer? A gente faria um for percorrendo todo o nosso vetor,
se a gente encontrasse alguma posição do vetor que fosse nula, que não tivesse referência alguma para objetos, nós iríamos colocar a nova referência que nós recebemos nessa posição. Então, vet i, que a princípio está nula, vai receber o endereço de memória ou a referência p. Nós em sala de aula também identificamos que necessitaria de colocar um break aqui. Caso eu já achei uma posição onde está nula e eu já acrescentei ou eu atribuí essa referência na posição i, eu não preciso mais de fazer o for. Então, se eu já achei uma posição nula, coloquei a referência na posição i do vetor, então eu posso fazer um break e parar o nosso for. Outro método que nós identificamos, que poderia fazer parte da nossa lista de pessoa, é o obter pessoa. Então, vou criar aqui, public. Se esse método vai obter uma pessoa, ele tem que retornar alguma coisa. Então, ele vai retornar uma pessoa da nossa lista de pessoas. Vai chamar obter. Por enquanto, eu vou usar a palavra obter. Obter pessoa é o nome do método. Eu quero receber um int, que é a posição onde a pessoa se encontra na nossa lista. Certo? E eu vou return a referência de uma pessoa na posição i, que foi passado como parâmetro nesse método. Outra coisa que nós fizemos foi criar uma terceiro e último método, que é retornar, obter tamanho da nossa lista. Então, esse obter tamanho faz sentido ele retornar um int representando o tamanho e não há necessidade nenhuma de passar nenhum parâmetro, pois eu já tenho o vetor aqui, é só retornar ou o tamanho do vetor. Só que eu quero saber, na verdade, quantas pessoas existem dentro do nosso vetor e não o tamanho do meu vetor. Então eu vou ter que colocar aqui uma variável qtd, int qtd, inicialmente igual a 0. Essa aqui vai ser o nosso contador de pessoas que foram inseridas na nossa lista. E aqui, logo depois de inserir uma referência de pessoa na nossa lista, no nosso vetor, eu vou fazer qtd mais. Perfeito. Então aqui eu consigo obter o tamanho da nossa lista, a quantidade de pessoas que tem na nossa lista. É só fazer um return qtd. Perfeito. Nossa lista está pronta. Vamos utilizar a nossa lista. Então vou lá no teste de pessoa. Vou deletar tudo isso aqui que foi feito, que vocês já viram. E vamos começar a utilizar a nossa lista. Então eu vou criar uma pessoa, um objeto do tipo pessoa, new pessoa. E vou, aliás, antes disso, eu vou criar a nossa lista. Lista pessoa p list new lista pessoa. Essa aqui é a nossa lista. Então, cada vez que eu criar um novo objeto de pessoa, eu posso acrescentar na nossa lista. Então, eu posso fazer p list adicionar p1. Perfeito. Posso adicionar p2. Posso adicionar uma terceira referência para o objeto do tipo pessoa. Nós temos aqui, neste caso, 3 objetos que foram criados no método main. O primeiro objeto, new lista pessoa, aliás, 4 objetos, new pessoa e new pessoa. 4 objetos, 3 objetos do tipo pessoa e um objeto que é a lista de pessoa. Para cada objeto que eu crio do tipo pessoa,
eu acrescento a sua referência, adiciono a sua referência na nossa lista. Obtenho outra referência para um novo objeto e acrescento essa referência na nossa lista de pessoa. E assim por diante, 3 vezes. Nesse momento, eu acho que vale a pena a gente fazer um debug do nosso sistema, para ver como que ele está se comportando. Então, eu vou colocar um breakpoint aqui, clicando no número da linha, um ponto de parada, e logo em seguida, quando eu executar, eu vou executando passo a passo o nosso código-fonte. Então, eu vou executar isso aqui, teste pessoa, que é onde tem o nosso método main. Depurar o arquivo ou executar em modo debug. Executando em modo debug. Esses botões aqui eu faço controle do nosso modo debug. Eu posso parar o debug, dar um pause se ele estiver processando indefinidamente, continuar até o próximo breakpoint ou executar expressão a expressão. É este aqui que eu vou usar. Criou uma nova lista. Então, se a gente colocar o mouse em cima dessa variável plist, a gente vai ver a referência ou o endereço de memória da nossa lista pessoa. Clicando neste mais, nós conseguimos ver o que tem dentro da nossa lista de pessoa. Tem uma variável, um atributo chamado QTD, ele é inteiro e está com valor zerado. Tem uma variável chamada vet, é um array ou um vetor de pessoa, e ele tem tamanho 30, length 30. Se eu clicar nesse mais, eu consigo ver o valor que se encontra em cada uma das posições do nosso vetor. Todas elas estão nulas, ou seja, não possuem nenhuma referência, nenhum endereço de memória para objetos do tipo pessoa. Perfeito? Vamos voltar no nosso modo debug. A gente está executando essa linha. Quando nós executamos a linha, P1 recebe uma referência ou endereço de memória de um objeto pessoa. O nome está nulo, peso e altura zerado, porque nós não alteramos esse valor. Nesse momento aqui, a gente adiciona a referência P1. Aliás, a gente chama o método adicionar da nossa lista de pessoas, passando como parâmetro uma referência do objeto do tipo pessoa. E é isso que a gente vai fazer. Fazendo isso, a gente consegue ver os valores dentro da nossa lista. A gente consegue verificar que o QTD, a quantidade, passou para 1. O nosso vetor, que tem 30 posições, a primeira posição, que é a posição do índice igual a 0, recebeu uma referência aqui de pessoa. Executando isso, mais uma vez, a gente consegue ver os valores lá dentro. A nossa plist, que tem vet e QTD passou para 2. E o nosso vetor, a posição de número 1, ou segunda posição, recebeu uma outra referência ou um outro endereço de memória do tipo pessoa, de um objeto de pessoa. Executando mais uma vez. A gente percebe 3 referências diferentes dentro do nosso vetor e a variável QTD possuindo com valor igual a 3. Vamos finalizar o nosso código. Perfeito. Só que nós temos um problema. Do jeito que nós desenvolvemos, é possível do programador que está trabalhando no código-fonte aqui do método main fazer o seguinte acesso na nossa lista. Ele consegue fazer assim, plist.qtd recebe 0. E a gente tem um pequeno problema com respeito a esse assunto. Eu vou mudar esse breakpoint, vou colocar ele aqui embaixo. E vou executar pessoa novamente. Depurar arquivo, ou executar em modo debug. Perfeito. Então nós temos uma lista de pessoas que tem 3 pessoas lá dentro e esse QTD aqui está igual a 3. Quando a gente termina de executar esta linha e a gente vai olhar os valores novamente, a gente percebe, olha, o vetor tem 3 referências lá dentro e o QTD está zerado.
Isso é uma coisa muito ruim, porque ficou a lista de pessoas não ficou condizendo a quantidade de pessoas que tem no vetor com a variável QTD. Para que isso não ocorra, para que a gente limite o acesso, não dê o acesso diretamente à variável QTD e para provocar essa falta de alinhamento ou falta de consistência interna da nossa lista, a gente pode fazer da seguinte forma. Existem alguns modificadores de acesso. Existe o modificador de acesso public e o modificador de acesso private. Esse modificador de acesso público torna público o acesso aos atributos e aos métodos. Então, continua tendo acesso público ainda à nossa variável QTD. Deixa eu finalizar o nosso programa. Tirar o breakpoint. Perfeito. Se eu mudar aqui o acesso dessa variável QTD para privado, eu só permito o acesso a essa variável só dentro da minha lista pessoa. Você pode perceber que assim que eu mudei para privado, aqui começou a ter um erro, falando da seguinte forma: olha, QTD tem um nível de acesso privado na classe lista pessoa. Você não consegue acessar diretamente essa variável. Dessa forma, eu faço com que, vamos supor, eu que esteja desenvolvendo a classe lista pessoa, eu consigo restringir o acesso a determinados pontos da minha classe, pontos que nunca deveriam ser acessados externamente, e dessa forma eu evito com que outros programadores que usam a minha classe prejudiquem a consistência interna dos meus dados. Ou seja, aqui tendo 3 pessoas e aqui tendo QTD igual a 0. Da mesma forma, eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer assim, plist vet na posição 2 recebe nulo. Também isso prejudica a nossa consistência interna da nossa lista. Vamos realizar aqui o breakpoint. Aliás, coloquei o breakpoint, realizar a execução em modo debug. Então aqui, quando a gente executa esta linha, a gente pode perceber que a nossa lista possui apenas referências de 2 pessoas e o QTD nosso está igual a 3. Mais uma vez prejudicando a consistência interna dos dados dentro da nossa lista. Para resolver isso, mais uma vez a gente vai em lista pessoa e coloca o nosso modificador de acesso private. E ninguém mais vai conseguir acessar esse vetor de forma direta, só de forma indireta, ou seja, adicionando pessoas através do método que é público, obtendo pessoas através de um método que é público, obtendo tamanho através de um método que é público. Se eu fosse deletar uma pessoa da nossa lista, eu teria que criar um método aqui, deletar ou excluir, passando o índice onde eu quero fazer a exclusão, e o método ele automaticamente iria fazer a diminuição do nosso QTD, mantendo toda a consistência interna da nossa classe. Mais uma vez, como eu coloquei private aqui, é necessário, essa linha passou a apresentar um erro, porque a variável vet está falando que ela tem um nível de acesso privado na classe lista pessoa. E isso aqui é um comando indevido, que não pode ser feito. Finalizando a nossa aula por hoje,